And then he goes on and he says this, blessed are those who mourn, for Aí they ele shall be continua comforted. dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão confortados, consolados. This is very difficult to understand. Isso aqui é difícil de entender. The Christian life is marked by joy, A vida cristã é marcada por alegria, and yet it's also marked by mourning. mas também é marcada por choro. Now, how can that be? Mas como é que pode ser? Well, the Christian life is full of paradoxes. A vida cristã é repleta de paradoxos. For example, you're going to heaven. Por exemplo, vocês vão para o céu. That's what Jesus said, É o que Jesus disse, but you don't even know the way. mas você nem sabe o caminho. And then he said, but I'm the way. Mas ele fala, mas eu sou o caminho. You are to be full of joy, Você tem que estar cheio de alegria. but you are to mourn. Mas também você tem que lamentar. You have nothing. Você não tem nada. You have everything. Você tem tudo. I mean, this is amazing. Isso aqui é incrível. I mean, how does this work? Como é que isso funciona? I'm going to show you how it works. Eu vou mostrar como é que funciona. First of all, Em primeiro lugar, I could say that you need to cultivate holiness in your life. eu poderia dizer que você tem que cultivar santidade na sua vida. But that can turn to legalism. Mas isso pode se transformar em I've legalismo. seen it happen so many Eu times. já vi isso acontecer muitas vezes. What you need to do is cultivate a fellowship, a relationship with God O que você precisa fazer é cultivar um relacionamento, uma comunhão com Deus. through His Word, Através da sua palavra. through His prayer. Através de oração. And the closer you come to His light, E quanto mais próximos você está da luz dele, the more you are going to see the sin in you mais você verá o pecado em você. and the sin around you. E o pecado ao redor de você. And it is going to lead you to mourning. E vai conduzir você a chorar. Do you realize that some of you are so far away from Christ's light Você percebe que alguns de vocês estão tão longe de se serem semelhantes a Cristo, that you can actually practice sin que você pode até praticar o pecado and be nearly blind to it? e estar cego para ele? I see it all the Eu time. vejo isso o tempo todo. I see it in my own life at Eu vejo times. isso na minha própria vida, muitas vezes. Now let me show you how it works. Mas deixa eu mostrar como é que funciona. When a person is saved, Quando uma pessoa é salva, the day of their conversion, no dia da sua conversão, they see a revelation of God greater than anything they've ever seen before. eles veem uma revelação de Deus como nunca viram antes. And what happens? E o que acontece? In the light of God's holiness, À luz da santidade de Deus, they see themselves in a eles light they've veem a never si seen mesmos before. como nunca viram antes. And they see their sin, E eles veem os seus pecados. and it breaks them. E os quebranta. They mourn. E eles choram. They detest. E eles detestam. That's repentance. Isso é arrependimento. They want to turn from it, E aí eles querem se virar contra be isso. free from it. E se libertarem disso. Mourning. Isso é lamento. But it's not a mourning or a repentance unto death. Mas não é uma tristeza que conduz à morte. Why? Por quê? Because they see a greater revelation of the holiness of God, Porque tem uma revelação ainda maior da santidade de Deus, which leads to a greater revelation of their own sin. que conduz a uma revelação ainda maior do pecado deles. But at the same time, they see a greater revelation of the grace of God in the person of Christ. Mas ao mesmo tempo eles veem uma grande revelação da pessoa de Deus em Cristo. And their mourning is transformed to joy E aí o choro deles é transformado em alegria. because of what they see in Him. Pelo que eles veem Now, nele. that just doesn't happen at conversion. Isso não acontece só na conversão. That is actually an ongoing thing throughout our life. Esse é um processo contínuo na nossa vida. As we grow in Christ, À medida que a gente cresce em Cristo, as we become more mature, quando a gente se torna mais maduro, by spending time in God's Word, gastando tempo na palavra dele, by praying, orando, by fellowship in a godly church, tendo comunhão numa igreja piedosa, step by step, passo a passo, we see more of who God really a is, gente vê mais acerca de quem Deus é, more of His supremacy, mais da sua supremacia, more of His holiness. mais da sua santidade, And it leads us to see deeper and deeper flaws. e nos leva a ver mais e mais falhas, mais profundamente. And with every one of those flaws being exposed, E com cada uma dessas falhas sendo expostas, it leads us to brokenness and mourning. nos leva a quebrantamento e But choro. we're also growing in our revelation of the grace of God. Mas a gente também cresce na revelação da graça de Deus. And so while we are growing in our mourning, Então, ao mesmo tempo que a gente cresce na nossa tristeza, no choro, we are also growing in our joy. a gente
também cresce no gozo. But then something amazing happens. E aí algo maravilhoso acontece. When someone starts out as a new believer, young men, listen to me. Quando alguém começa como um novo convertido, jovens, They've escutem o que eu vou falar. genuinely been converted. Eles genuinamente foram They're convertidos. full of zeal. Estão cheios de zelo. They're preaching on the streets. Estão pregando nas ruas. They think their pastor is dead and not zealous enough Pensam que o anymore. pastor deles está morto, não é zeloso mais. They are the new John the Baptist. Eles são o novo João Batista. You know what the problem is? Sabe qual é o problema? They don't see themselves as they really are. Eles ainda não se veem como eles realmente são. Full of flesh, Cheios da carnalidade. self-empowered, Fortalecidos por si próprios. carried by their own carnal zeal. Conduzidos pelo seu zelo carnal. They think they are so holy. Eles pensam que são tão santos. But also they're like this, walking up and down. Mas eles também são assim, ó, andando. Because their joy is dependent upon their performance. Porque o gozo deles é dependente da sua performance, da sua realização. And they've set a standard that other people can't live up to. E eles colocam um padrão que outras pessoas não conseguem acompanhar. But they themselves are trying to live a standard they can't keep up. Mas eles também colocaram para si mesmos um padrão que eles não conseguem manter. But God is faithful, Mas Deus é fiel. even in a radical young preacher. Mesmo num pregador jovem e radical. He starts making it difficult. Aí Deus começa a tornar difícil. He'll bring that young man to the point where he can't even read his Bible anymore. Deus vai levá-lo a um ponto em que ele não consegue mais nem ler a Bíblia. He used to fast 2 weeks. Ele costumava jejuar 2 semanas. Now he can't even pray for 5 minutes. Ele não consegue agora orar por 5 minutos. And it's not the devil. E não é Satanás. It's God doing it to him. É Deus fazendo isso a ele. God is pulling back his grace. Deus está retirando a sua graça. Breaking that young man Quebrando aquele to the jovem. point where he sees he is nothing. Ao ponto que ele consiga enxergar que ele não é nada. And as he sees he is nothing, E à medida que ele enxerga que ele é nada, then God begins to fill him aí Deus começa a preencher with true life, com vida verdadeira, humility, com humildade, service, com serviço and joy. e gozo. But the greatest thing Mas a coisa maior is that there is a transaction going on. é que há uma transação acontecendo. Before, the young man's joy was based on his own performance, Antes, o gozo daquele jovem estava baseado na sua própria realização, which is idolatry. o que é idolatria. But as he begins to grow, Mas à medida que ele cresce, he gives up on his own performance ele desiste da sua própria realização and looks only to Christ. e ele olha somente para Cristo. Christ becomes his joy. Cristo se torna a sua alegria. Christ becomes his confidence. Cristo se torna sua confiança. That's where God is going to take you if you're a believer. É lá que Deus vai te levar se você é cristão. Remember, on the day of Pentecost, he filled them like this. Lembra, no dia de Pentecostes, Deus os encheu assim, Only after 3 years of emptying them. depois de 3 anos de esvaziá-los. And that is going to be a continuous work throughout your life. Vai haver uma obra contínua na sua vida. There's a song that I have sung to Tem my uma 2 little boys música que eu cantei para os meus 2 filhos, when they wouldn't go to sleep at night when they were babies. quando eles não dormiam à noite, quando eram bebês. Now that I think of it, probably they couldn't go to sleep because I sing so bad. Talvez eles não dormiam porque eu canto muito mal. But this is what I would always sing to them. Mas é isso que eu cantava a eles. Now it won't rhyme in Portuguese. Não vai rimar em português. But it goes like this. A música é assim. My son, I am weak and I'm trembling. Meu filho, eu sou fraco e estou tremendo. For the Lord, I am always remembering. Para o Senhor, eu estou sempre me lembrando What a strong shepherd holds you in his arms. que pastor forte segura você nas mãos dele. He will break you Ele vai quebrar você and make you his own. e vai tornar você dele somente. Young men, Jovens, young women, moças, do we not have enough flashy ministers in this country? será que a gente não tem ministros exibidos suficiente nesse país? TV and photographs, TVs, fotografia, YouTube. YouTube. You want to have an impact? Você quer fazer um impacto? Walk in humility. Ande em humildade.
boasting in nothing but Christ. se orgulhando de nada mais Cristo Jesus. Speak the truth, Fale a verdade, but only in love. mas somente em amor. Loving and serving even your enemies. É servindo e amando até os seus inimigos. Walk in purity Ande em pureza, and innocence em inocência and modesty. e modéstia. Keep your bodies holy. Mantenham os seus corpos santos. Be babes to evil. Sejam inocentes quanto ao mal. Cultivate poverty of spirit Cultivem pobreza de espírito. by cultivating a relationship with Christ, Ao cultivarem um relacionamento com Cristo, who is meek and lowly when he was on this earth. que era manso e humilde quando estava nessa terra. And in that you'll find rest for your soul. E nisso você vai encontrar paz para sua Take alma. his yoke upon you. Tome o jugo dele sobre você. Everybody wants to preach a new definition of Christianity. Todo mundo quer pregar uma nova definição de cristianismo. What the world is longing to see is a true demonstration of O Christianity. que o mundo anseia ver é uma nova demonstração de cristianismo.